Como viver as promessas de Deus? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre promessa. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já recebeu alguma promessa do Senhor. Deus já falou que vai fazer algo na sua vida. E a própria Bíblia nos traz inúmeras promessas, muitas coisas que o Senhor já nos prometeu, que já é nossa por direito. Mas existem coisas específicas que o Senhor fala acerca de nossas vidas, por exemplo, questão ministerial. Cada pessoa tem um chamado de Deus ali diferente para ser executado na sua vida. Então, muitas vezes o Senhor usa pessoas, usa profetas para nos falar acerca de coisas que Ele vai fazer, que Ele vai concretizar. Deus pode também nos mostrar em sonhos ou em visões algo que vai acontecer. Então, existem coisas que são individuais, que Deus vai fazer na vida de cada pessoa de modo diferente. Eu mesma já recebi várias promessas de Deus acerca do que Ele vai fazer. Desde a minha infância, Deus fala muitas coisas e hoje eu vejo algumas coisas se concretizarem, outras ainda estão para acontecer. Ele tem me falado mais coisas e a gente fica naquela expectativa, né, de quando vai acontecer, como que vai acontecer. Então, eu lembro que uma vez eu tinha assim uns 13, 14 anos de idade e eu comecei a perguntar para Deus, né, não tinha nenhuma intimidade com Deus, mas eu conversava com Deus do meu jeito, assim, meio doidinha, né, adolescente, toda a minha história conturbada ali, dividida entre Deus e o mundo. Então nessa fase eu tava assim dividida, mas não vou falar sobre isso agora, isso é assunto para um outro vídeo. Então eu tava ali, né, falando, e aí, quando é que o Senhor vai cumprir as coisas, Deus? Porque não tá acontecendo nada. E eu lembro, gente, que naquela mesma semana que eu perguntei isso para o Senhor, eu encontrei um versículo da Bíblia que eu nunca tinha lido, porque na época eu não li a Bíblia. Eu não tinha nenhuma intimidade com Deus, comunhão. Eu abri a Bíblia e quando eu abri, gente, caiu exatamente nesse versículo que diz: vocês precisam perseverar, de modo que, havendo feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E nossa, gente, esse versículo assim foi como uma pedrada, né? Porque o Senhor falou duas coisas para mim, duas mensagens Ele me transmitiu. Primeira coisa, Márcia, você precisa ter perseverança. Então, para alcançar a promessa de Deus, eu preciso perseverar, eu preciso insistir naquilo que Ele falou que vai fazer, porque existe um processo. A promessa, quando Deus nos promete algo, não quer dizer que aquilo vai acontecer já na outra semana, no outro mês, no outro ano. Existem coisas específicas que Deus me fala, eu vou fazer no mês tal, no ano tal, vai acontecer assim. E Deus fala assim para algumas pessoas, são tantos dias daqui a alguns meses. E isso é muito bom, porque a gente sabe ali que existe um prazo, digamos assim, a gente sabe que vai acontecer até aquele tempo estabelecido e que vai se cumprir porque é Deus que está falando, não é o homem. Então vai se concretizar naquele tempo. Mas tem coisas, gente, que leva mais tempo, que existe um processo. Então Deus quer ensinar algo para nós dentro daquele processo. Então, existem algumas promessas que elas vão demorar um pouquinho mais para se concretizar na nossa visão, demorar na nossa visão. Mas na visão de Deus não, é o tempo certo, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então a primeira mensagem que o Senhor falou para mim: você precisa perseverar. E a segunda mensagem que Ele falou para mim: você precisa fazer a minha vontade. Você não faz o que eu quero, você não faz o que eu mando, você não me obedece. Que eu era desobediente, rebelde, eu não agradava a Deus, eu vivia a minha vida segundo os cursos desse mundo, como eu queria. Então o Senhor falou para mim: você não faz a minha vontade, você não faz o que eu quero, você não está encaixada na minha vontade. Então como é que eu vou cumprir algo na sua vida se você não está caminhando de modo que eu mando que você caminhe? Então, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que todas as pessoas que o Senhor cumpriu promessas, que o Senhor prometeu, que o Senhor concretizou, eles caminhavam na obediência. Quando a gente lê a história de Abraão, a gente vê que Abraão caminhou em obediência a Deus e aquilo que o Senhor mandava ele fazer, ele ia lá e fazia. Quando a gente lê a história de José, e eu trago essas duas histórias porque são histórias que todo mundo conhece, né? Acho que a maioria das pessoas já ouviram falar de José ou de Abraão. São referências de homens que foram obedientes a Deus e que alcançaram a promessa de Deus por meio da obediência. Quando a gente lê a história de José, a gente percebe que ele passou por vários processos difíceis, dolorosos. Deus tratou ele muito, em muitas áreas, para que depois ele pudesse alcançar aquilo que o Senhor falou que iria fazer na vida dele. E realmente não dá para exigir algo de Deus, sendo que a gente não tem respaldo para aquilo. Eu quero, Senhor, viver tuas promessas, mas eu não caminho na obediência. Eu não sou obediente, eu não faço o que Deus quer, eu não tenho perseverança, então como é que eu vou alcançar se eu não estou caminhando do modo que o Senhor quer? É muito importante a gente ter isso em mente. Eu preciso estar respaldado para viver aquilo que Deus quer que eu viva. Eu estava algumas semanas atrás lendo alguns e-mails, né, e respondendo conforme o Senhor me orientava para responder às pessoas. Eu lembro que teve uma moça lá que ela mandou vários e-mails, vários e vários, e eu não vi. Eu não sei como foi, eu sei que eu não vi. E aí ela
comentou algo aqui, né, em um vídeo meu, e eu olhei assim rapidamente, e ela começou a falar um monte de coisa. E quando eu li, eu já vi que ela não tem temor ao Senhor, porque as coisas que ela escreveu aqui, tentando me denegrir, né? Aí eu fiquei olhando assim e falei, meu Deus, não tem temor nenhum, já tem alguma coisa de errado aqui. Já detectei que é uma pessoa que tem alguma coisa errada. Deus não deixa ninguém enganada. E como eu falei pra vocês, eu tenho um discernimento espiritual, então não fica tentando enganar, porque Deus mostra. Aí quando eu li, falei, peraí, vou lá. Aí eu fui lá, né, entrei lá nos e-mails, fui procurar. Tava bem lá embaixo os e-mails dela, eu fui, olhei, que eu vi lá o desespero dela, mandou vários e-mails, um atrás do outro. Quando eu abri o e-mail, eu perguntei pra Deus, Senhor, o que é que eu respondo pra essa moça? Porque tá desesperada, ela precisa de uma resposta, né? Mas eu já tinha sentido em meu coração que tinha algo de errado. E assim, meu coração deu aquela travada e o Senhor falou assim pra mim, ela faz coisas que não me agradam e por isso ela sofre as consequências. E ele disse, o que é que eu posso fazer por ela? Então, quando ele falou isso, eu entendi que o Senhor dizia assim, como que eu posso ajudar alguém se ela não está respaldada, se ela não quer caminhar na obediência, se ela não faz a minha vontade? Ela vive segundo os cursos do mundo, da carne, mas ela quer ter uma resposta de Deus, ela quer que Deus ajude ela, sendo que nem ela mesma quer ser ajudada, nem ela mesma dá legalidade para que o Senhor trabalhe na vida dela. E foi isso que o Senhor quis me dizer naquele momento. E aí eu perguntei, e aí Deus, o que é que eu falo para ela? Porque o Senhor me falou isso aqui, eu tenho coragem de digitar isso aqui e enviar para ela. Mas eu preciso que o Senhor me direcione. E ele disse, não fale nada, não responda. E aí eu não respondi, porque foi o que o Senhor me orientou a fazer. Então, como que eu posso exigir algo do Senhor se eu não estou obedecendo ao Senhor? Você perde totalmente o respaldo, gente, porque você não está caminhando dentro da palavra. E a obediência é a chave para que Deus faça algo pela sua vida, para que Deus cumpra algo na sua vida. Essa semana eu falei para umas 2 ou 3 pessoas. Eu falei assim, se você caminhar na obediência, você estará respaldada para falar com o Senhor acerca deste assunto. Mas se você não caminhar na obediência, já foi. Porque você está fora da vontade de Deus. Então você não pode questionar nada para Deus, porque você não está obedecendo a Ele. Então, se caso você é uma pessoa que tem promessa de Deus, que Deus já te falou que vai fazer várias coisas na sua vida, você não conseguiu visualizar ainda aquilo acontecendo, pare e reflita se você realmente está caminhando do modo que Deus quer, se você está perseverando, porque se você não perseverar dentro do processo, você não vai conseguir, gente, principalmente quando Deus fala assim que vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Se você não perseverar, você não vai conseguir alcançar a promessa. Então, 2 chaves para a gente viver as promessas de Deus é perseverança, né? É perseverar, é insistir, é consistir, é todos os dias crer que Deus vai fazer, confiar e insistir naquilo, seja em oração, seja em jejum. E você precisa ter essa perseverança para você conseguir, porque muitas vezes Deus vai te testar antes de liberar aquilo para você. Então, 2 chaves, a perseverança e a segunda chave, fazer a vontade de Deus. Gente, são coisas assim muito óbvias, para que desse modo você possa alcançar a promessa. São as 2 chaves para você viver as promessas de Deus, perseverança e obediência. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado aqui, que você tenha sido edificado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com mais alguém para ajudar uma outra pessoa aí. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.